Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, Ele é fiel e Ele cuida de nós. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdócio, um sacerdócio real, santo, celestial, não terreno, Ele tornou-se superior ao Levítico, porque ele é alicerçado em promessas excelsas, quando diz o maior abençoa o menor, o rei de Salém, o rei da justiça, da paz, abençoou da promessa. Promessa é Cristo Jesus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Desde os patriarcas opera na fé, quando abençoava os filhos, as gerações, abençoava em Cristo, pela fé. Pela fé, Abraão, que era Abrão, saiu da sua parentela, foi para um lugar onde Deus mostrou, e tudo opera pela fé, desde Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós falamos de tabernáculo, Cristo Jesus, segundo o tabernáculo de Davi, do qual Deus não permitiu que ele fizesse um tabernáculo com mãos humanas. Como ele sempre diz, desde do Egito, habito de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Cristo Jesus é a glória da segunda casa, aquele que enche a casa. Muitos, quando o tabernáculo encheu, não puderam acessar, porque ele estava cheio da sua glória. Mas nós, como odres novos, como vinho novo, nós enchemos desta glória. Nós temos que ficar plenos de Espírito, como ele nos disse na palavra de ontem, para sujeitarmos sempre a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, ele será expulso e reinaremos com Cristo, e assim colheremos, porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará, mas não tomando empréstimo de nada que é do mundo, antes recebendo do possuidor de tudo, do alto dos céus. Seu sacerdócio é celestial, uma aliança, a nova aliança, muito superior daquela da qual eram simplesmente cerimoniais, e está o que se torna velho está aniquilado, e através da nova aliança, através do pão e do vinho que Abraão ali recebeu a bênção. Assim nós devemos seguir, através, como ele mesmo disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Assim como o sacerdócio santo, como o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por suas ovelhas, todo aquele que o segue com seu Espírito enviado pelo Deus vivo, participante do seu corpo, do seu sangue, é o pão da vida, aquele que veio do alto dos céus e voltou aos céus. E nós já não vivemos como nós mesmos, ele vive em nós e nós discorremos segundo ele, assim como ele negou-se a si mesmo e fez a vontade do Pai, assim todo aquele que tem o seu Espírito nega-se a si mesmo, toma sua cruz e o segue em obediência às advertências, com o ouvido aberto àquilo que o seu Espírito lhe diz, porque a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão.
nós temos que ouvir, nós temos que ser diligentes à sua voz e o segui-lo em espírito e em verdade, em referência, com a fé sincera, com amor reverente, com uma consciência, né, limpa diante dele, um coração limpo, um espírito reto, aonde através da palavra liberada, através do Evangelho, assim como os patriarcas abençoavam as gerações, assim nós abençoamos os filhos gerados através do seu Evangelho, sem ter que nada se gloriar, porque importância nenhuma tem o que planta como o que rega, e sim aquele que dá crescimento, aquele que abençoa nas regiões celestiais, assim como Deus disse, né, preparaste um corpo para o Espírito. Deus enviou o seu Espírito a ele, né, porque Deus não divide a sua glória com homens, somente ele é digno, somente ele podia passar por aquele sacrifício, né, como ele disse aos discípulos: vós não podeis passar pelo batismo que havei de passar, mas quando eu for para o Pai, quando eu adentrar as regiões celestiais, enviarei a vós, o Pai enviará a vós o meu Espírito, e vós sereis revestidos da minha força e do meu poder, porque nós temos que lutar não contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, os principados desse século, né, que o mundo já é do maligno, e através nós tornamos justiça de Deus para julgar os povos e as nações, para expulsar o principado deste século, e somente desse sacerdócio real e santo, celestial, que se pode conquistar essa autoridade, né, para aquele que tem o anjo do abismo para acorrentá-lo, né, que tem a corrente através do seu poder e da autoridade. Aquele que Jesus disse, lhe darei a estrela da manhã, que a gente tenha poder e autoridade a cada dia com humildade para lutar contra os principados e as potestades, utilizando sempre da palavra, né? Porque a palavra para aqueles que edificam com graça, com sabedoria, no alicerce já lançado, é um vaso para honra, né? Já aquele que tropeça é um vaso de desonra. Que a gente continue na verdade, não se entrando em vãs filosofias e debates que nada acrescentam, que tem por muitas vezes distanciado o povo, mas sim utilizar da sã doutrina, aquela que leva a nossa alma e a de milhões de transgressores e pecadores, que através da verdade do Evangelho há a libertação, a cura, e aqueles que vivem na escravidão, na treva, encontra a luz e encontra repouso e descanso para suas almas, nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes. Que a gente continue na fé dos patriarcas, assim como o rei Davi diz que via, né, o céu aberto e via o meu Senhor, com letras toda maiúscula, e ao lado o meu Senhor com a primeira maiúscula, dizendo: assenta-te até que eu coloque os vossos adversários por escabelo de vossos pés. Assim nós devemos proceder, seguir um sacerdócio que é superior ao dos anjos. Os anjos sobem e descem sobre ele, um sangue que falou com mais veemência que o sangue de Abel, o sangue carmesim. Todo aquele que toma posse
do seu sangue precioso, da água que é a sua palavra, que é viva e eficaz e nos purifica, e o seu Espírito, que com suas advertências nos mantém no caminho. Estes são que alcançam o amor através da justiça e a felicidade através da verdade. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.